Então disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse nenhum defeito, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. Preste atenção, lembra que eu disse que o povo de Israel tinha príncipes entre eles, gente versada em conhecimento, gente nobre. O rei disse, pegue todos os melhores entre eles e traga para minha casa. Aqui dentro do meu palácio eles vão ser educados na minha língua, no meu alimento, na minha maneira de ver, e eles vão ter que se tornar babilônicos, como nós. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. Essa informação nos diz muito a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. Cultos pagãos. O rei determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei. Eu estou lendo o versinho número 5 do capítulo 1. E o vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, a fim de que pudessem viver diante do rei. Olha que coisa interessante. Agora, o povo de Israel, que havia recebido instruções claras de Deus de como viver, de como falar, de como comer, de como vestir. Você sabia, meu querido, que Deus deu informações claras para o seu povo de como eles deveriam viver nos mínimos detalhes, em todos os sentidos? Você sabia que Deus se importa com o que você come? Você sabia que Deus se importa com o que você bebe? E há uma razão especial para isso. E é muito importante que você entenda. Mas aqui diz um detalhe interessante, que Daniel e seus companheiros, quem eram eles? Eram esses 4 jovens aqui, veja bem. Ali estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 3 companheiros. Só que quando eles chegaram no reino da Babilônia, eles receberam nomes de reis pagãos. Vamos tentar entender os nomes que eles tinham antes. Dizia assim, Daniel significa Deus é meu juiz. E os 3 companheiros, Ananias, Deus me favoreceu. Misael, quem é como Deus? E Azarias, aquele a quem Deus ajuda. Só que quando eles chegaram no reino da Babilônia, foi mudado os nomes deles para nomes pagãos. Que toda vez que eles fossem chamados daqueles nomes, isso psicologicamente tem uma força muito grande. Eles estavam interiorizando a cultura pagã daquele povo. Satanás é muito mau. Ele tenta de todas as maneiras infiltrar em nossa mente. Lembra o que eu te disse? A luta do inimigo é para que consiga alcançar a sua mente, a tua maneira de pensar. Só que houve um detalhe interessante, veja o verso 8. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse se contaminar. Querido, eu quero conversar com você especialmente sobre isso. Por que Daniel entendia que comer daquela comida, beber daquele vinho, viver daquela maneira, era uma maneira de contaminar-se? Olha a palavra que foi usada aqui, não é à toa. Contaminação. Meu querido, minha querida, é muito sério o que eu estou lhe dizendo. A você cabe uma escolha muito séria. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas é tão sério esses detalhes com relação ao que comemos. E toda vez que Deus tem um plano muito grande para alguém, um plano especial na obra dele, ele trabalha com essa pessoa em todos os níveis, inclusive no que come. E, aliás, eu quero te dizer uma palavra, principalmente com o que come. Por quê? O interessante é que nós vemos aqui que ele pediu para o chefe dos eunucos uma dieta especial. Veja Daniel 1, verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comeram a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e experimentou por 10 dias. Lembra que o rei pediu que eles fossem tratados por 3 anos para aparecer na presença do rei com a melhor comida que se podia ter naquela época, que era a comida do rei? Mas Daniel disse, eu não vou me contaminar com isso. E pediu legumes para comer e água a beber. Talvez você possa estar pensando, mas quem sobrevive com isso? Que tipo de comida é essa? Que tipo de alimentação é essa? Meu querido, minha querida, a coisa é mais séria do que você imagina. Você sabe o que foi que aconteceu com ele? Adivinha o que aconteceu com Daniel e seus companheiros? Dê uma olhadinha que coisa interessante. Verso 15. Ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, estavam mais bem nutridos do que estavam os outros jovens que comiam a porção do manjar do rei. Agora, eu vou lhe dizer algo. Toda obediência traz também uma recompensa. Veja que é uma luta nos bastidores, muito grande.
A luta é muito grande pela sua mente, pela sua adoração. E nós sabemos o que é certo e o que é errado quando estudamos a palavra de Deus, aquilo que Deus pede. E eu tenho certeza que Daniel sabia muito bem, tanto ele como seus companheiros. Agora dá uma olhadinha no verso 17. Olha que coisa interessante. Agora veja, o verso 16 é melhor que a gente leia antes. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber e lhes dava só legumes. Interessante isso, não é? Agora veja que coisa interessante o verso 17, o resultado disso. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, toda cultura e sabedoria. Não é grande isso? Diz aqui que não foi algo concedido de livros. Deus deu a eles isto. Meu amigo, minha amiga, isso é grandioso. E você pensa que esse Deus não é o mesmo? É o mesmo hoje. Olha só, e a Daniel tornou-se então entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Este Daniel, que havia tomado essa decisão, ele recebeu do próprio Deus algo grandioso, se tornou profeta. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos e os apresentasse diante de Nabucodonosor, o chefe dos eunucos trouxe então Daniel e os companheiros. Olha o que aconteceu, o verso 19. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E mais, as bênçãos de Deus não param por aí. É preciso que você compreenda a grandiosidade, a bênção de tudo isso. Olha o verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano de Ciro. Queridos, isso é coisa muito séria. Talvez hoje você esteja pensando, mas Maísa, que impressionante isso, saber que Deus se importa comigo. Sabe por quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O santuário onde Deus habitava, o santuário físico, o Nabucodonosor entrou lá, invadiu o santuário, terminou o culto do povo de Deus e levou os objetos sagrados para o templo dele. Isso Daniel não podia fazer nada. Ele não tinha o que fazer nesse sentido, afinal era o rei que estava fazendo. Mas há algo grandioso que você precisa entender, meu querido. O templo que Daniel tinha dentro de si, o templo do Espírito Santo, isso Daniel não permitiria de forma alguma que fosse contaminado. O templo, o templo físico, o templo de cimento, de areia, o templo elevado ali para que as pessoas pudessem fazer cultos dentro dele, estava sim profanado. Mas o culto do corpo de Daniel, a mente dele, o coração dele, ele não podia permitir profanar. Sabe por quê? Porque ele conhecia um princípio grandioso, um princípio bíblico. Abra sua Bíblia em Coríntios. Nós vamos ler 3 versinhos em Coríntios. E você precisa entender isso. Vai lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios vai fazer você compreender essa coisa grandiosa. O porquê desta ação de Daniel. Vai na sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 3, o verso 16. Olha o que está escrito aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa séria. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Queridos, você que está aí me ouvindo, que estuda a palavra de Deus, que quantas vezes ouviu dizer que precisa do batismo do Espírito Santo, que deseja receber o Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz. Olha, veja o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Onde é que é o santuário de Deus hoje? É o meu corpo, é o teu corpo. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o que a gente deve colocar para dentro do nosso corpo? Daniel entendia isso. Compreendia perfeitamente, por isso Deus o honrou. Agora veja mais um versinho para você entender. Vire a página da sua Bíblia, em 1 Coríntios 6, verso 19 em diante. Eu faço questão de ler com você. Vira aí, estuda comigo agora, olha. Veja, o verso 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e não sois de vós mesmos? Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, o que é isso, glorificar a Deus no nosso corpo? Você sabia que Deus vai lhe pedir conta daquilo que você come? Daquilo que você tem colocado dentro de você? Tem mais um verso.